Já estamos gravando. Um ótimo dia, bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos ouvintes, independente do horário que estejam ouvindo. Eu sou o Alisson e estou novamente junto com a minha querida e amada irmã Kelinha. Kelinha, tudo bem por aí, Kelinha? Tudo ótimo, com a graça de Deus. Mais uma vez aqui, reunidos para conversar, para bater um papo informal, mas falando sobre espiritualidade, falando sobre luz. E o tema de hoje, né? O caráter. Né? O caráter é importante para a nossa evolução e ele nos conduz ao amor, ao perdão, à esperança e à paz. Então, temos que nos aperfeiçoar. E como a gente consegue melhorar o nosso caráter? Olhando o nosso grande irmão, Jesus, que veio mostrar como que nós devemos nos conduzir. E a segunda ferramenta, o autoconhecimento. O autoconhecimento nos dirige para melhorarmos o nosso caráter. Então nós comparamos, as nossas condutas com as condutas que o mestre nos ensinou, porque as condutas dele, o que ele realmente fez, nós um dia seremos capazes de fazer. Mas se nós observarmos o que ele pelo menos nos pediu para fazer e conseguirmos, a cada dia fazer um pouquinho, a gente chega lá. Tem uma história de um filósofo e matemático árabe. Um dia, um homem perguntou para esse filósofo quanto valia um ser humano. E aí esse filósofo e matemático disse assim: olha, um homem vale 1, mas se ele for inteligente, acrescente mais um 0 e ele valerá 10. Se ele for inteligente, se ele for bonito, acrescente mais um 0 e ele valerá 100. Se ele for rico, acrescente mais um 0 e ele valerá 1000. Mas se ele não tiver nenhum caráter e nenhuma sabedoria, tire 1. E todos esses atributos, inteligência, riqueza e beleza, não valerão nada. Então, precisamos ter o nosso caráter, aperfeiçoado a cada dia. Cada um já está numa caminhada. E todos nós melhoramos com o tempo. Isso é uma lei, é invariável. A lei do progresso está aí. Então, nós vamos crescendo e evoluindo e se melhorando. Mas, se fizermos isso de forma consciente, se nós nos esforçarmos de forma consciente, sofreremos menos e chegaremos mais rápido, mais perto do Pai, mais perto dos nossos irmãos mais velhos. E é muito belo estar nessa condição. Claro que com esforço a gente chega mais rápido e se evita muita lágrima, muita queda, muito sofrimento. Então que nós possamos aprender nessa caminhada. E nós temos muitas comunicações diferenciadas que falam a mesma coisa. Antes de começarmos aqui a gravar, a gente estava verificando isso, mensagens do nosso amado Sananda, mensagens do livro dos Espíritos, mensagens, das cartas de Cristo, mensagens até do Khalil Gibran, mensagens que nós vamos rever elas aqui e elas falando exatamente a mesma coisa, tocando nos mesmos pontos, com autores diferentes, com médiuns diferentes, em épocas diferentes, Por exemplo, as cartas de Cristo foi feito por uma irmã inglesa e ela deu a descrição do perdão exatamente igual o Sananda deu para mim. Aí falam, mas você já conhecia as cartas, aquele trecho ali não. Então, assim, é uma comunicação universal, que é falada na China, na Índia, no Brasil, é a mesma linguagem. Os superiores não falam línguas diferentes. Somos nós que causamos divisão. Então nós vamos averiguar aqui vários trechos e o Alisson, ele vai começar nos descrevendo a descrição do homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois a gente vai ter uma sequência que vai falar exatamente a mesma coisa, que a gente vai lá no Livro dos Espíritos depois ver a descrição do Santo Agostinho. Perfeito, então pode começar, meu amigo. Opa, com certeza, Kelinha. Tô aqui já aberto com o homem de bem, e ele começa dizendo o seguinte: o homem de bem,
O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação dos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se vaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da sua posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz.
Essa é a descrição do homem de bem que é linha no... Me apaixonei por esse capítulo. Assim, eu já tinha lido, né? Quando eu enxergava, eu já tinha lido. Mas a gente sempre dá uma esquecida e cada frase é uma palestra, né? É impressionante, é o manual da vida. É como ser patrão, como ser empregado, o que fazer, o que não fazer. É incrível a beleza desse texto. Nossa, né? É um texto que a gente deveria ler a todo momento e eu vou me comprometer, né? Imagina, né? Todo mundo vai ouvir. Me comprometer a ler pelo menos uma vez por semana. Aliás, é uma indicação que eu faço, né? Livro Evangelho segundo o Espiritismo, leia ele todo, mas exclusivamente nesses momentos aí que nós estamos caminhando para a regeneração, esse trecho, o homem de bem, né? É verdade. E como foi enumerado ali, não foi ditas todas as características do homem de bem. Porque assim, se conseguirmos praticar o que já foi mencionado nesse trecho, o caminho da evolução é muito mais rápido. Né? Não adianta enumerar qualidades que nós nem conhecemos, porque existem virtudes que nós não conhecemos. Os defeitos nós conhecemos quase todos, mas as qualidades tem algumas que a gente ainda nem conhece, né? E a gente vai chegar lá, a gente vai chegar nesse meio, né? De conhecermos essas qualidades. Com certeza que ali eu gostaria de pedir para você, claro. Para você dar uma olhadinha lá no depoimento do Santo Agostinho. Que é verdade. É a mesma coisa que foi dito aqui. Só que é mais uma lição de autoconhecimento. Ele ensinou o que ele fazia e como que nós devemos fazer. Né? É uma dica bem legal. Aliás, é uma dica terapêutica, né? Uma dica que qualquer terapeuta hoje nos dá. Galera do Ho'oponopono, a galera aí, né, das terapias alternativas aí, dão a mesma dica. E ó, dá uma olhadinha que Santo Agostinho já era terapeuta há muito tempo. E eu gosto, sempre tem uma frase de um irmão que fala aí online no YouTube, que ele sempre fala, quando você for ler, você já vai retendo e já vai se transformando naquilo. Então você vai lendo que você tá sentindo que aquilo é a verdade, que aquilo é bom, e você já vai se modificando com a leitura, você já vai aprendendo e colocando em prática em si mesmo. Então, isso que eu vejo que é muito importante. A gente viu vários tópicos lindos a respeito da nossa conduta, do que é ser um homem de bem, o perdão fácil, a fé inquebrantável em Deus, saber que tudo passa por sua permissão, e colocar aquele homem honrado, bondoso, caridoso, gentil, que enxuga as lágrimas, pensa no próximo antes de si mesmo, e começar a colocar em prática isso, principalmente começando a interrogar a própria consciência, que é o que a gente vai ver agora, como que a gente pode se conhecer, porque uma coisa é ver aqui, mas como é que eu sei o que eu tenho que melhorar, né? E aí agora vem a fala do Santo Agostinho aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, no item A, que ele pergunta aqui, ó: concebemos toda a sabedoria desta máxima, que ele diz anteriormente, um sábio na antiguidade e disse, conhece-te a ti mesmo, que é a forma com que ele fez a pergunta 919, que sobre qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E aí ele fala, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele pergunta na linha A, concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí pergunta como é que a gente vai se conhecer. E aí é muito interessante, vamos ler. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito,
rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Perscrute, consequentemente, a consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pensadores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar as perdas e seus lucros. Eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. É muito lindo também. Quanta informação, mais uma vez, quanta informação. Porque ele diz para examinarmos o nosso comportamento a cada dia. Mas aí vem a preocupação de não julgar corretamente, porque às vezes a gente passa panos quentes, né, nos nossos defeitos. Isso. E aí o Santo Agostinho disse, não, mas não se preocupe, porque é só você perguntar se outra pessoa faria com você, se tudo bem. Isso. Né? Ou você ouvir um pouco a opinião dos outros que te conhecem, principalmente dos inimigos também, porque
Olha a importância de perdoar. Primeiro, porque eles estão indo no engano, porque se eu odeio, eu estou no engano. Mas eu vou dizer a verdade sobre seus defeitos, porque eu não gosto de você, então eu vou ser uma pessoa, um espelho vivo para você. Então olha que ponto de vista. Até no Minuto de Sabedoria tem isso também. Não odeie os caluniadores, porque muitas vezes eles mostram verdades que você não consegue ver. Então a sabedoria, né, de reconhecer isso. Claro que tem coisas que eles vão querer colocar a pessoa para baixo, mas sempre vai ter um bom tanto de verdade. Né? Então respeitar a opinião dos nossos familiares a nosso respeito também. Né? Dos nossos amigos mais sinceros. Né? Quando alguém disser... assim, 3 pessoas falarem do mesmo defeito, não é possível que seja um engano. Né? Vem uma pessoa e fala, quer ser muito brava. Outra pessoa, você é muito brava. A outra pessoa, nossa, você é muito brava. Eu pensei, opa, calma. Será que eu sou brava? Né? E aí, é uma maneira de se policiar. Quanta informação que tem nesse trecho. Né? De a cada dia. O sono também, né? Ele falou, olha, se você fizer as perguntas e se autoconhecer, você vai dormir direito se você estiver fazendo as coisas certas. Você não vai ficar com a consciência martelando, não vai ter culpa, né? Você não vai ter insônia, né? Então tem tudo isso. Todas essas dicas, esses 2 trechos longuíssimos aí, né? Eles têm que ser estudados de forma assim, sozinha a pessoa pegar os trechinhos e mastigar eles. Sabe, pegar cada trechinho e absorvendo, que nem você falou, né? Porque nós aqui estamos dando um apanhado, um comentário geral, dando umas linhas gerais aí do que se deve fazer e do que se lê e tal. Outra coisa, outro fator interessante do aperfeiçoamento do caráter é o perdão. Então, a pessoa que aperfeiçoou o próprio caráter, ela é verdadeira, ela fala a verdade, ela age com honestidade, ela é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa que trabalha, ela age em bem do próximo e ela perdoa. Isso. Ela perdoa porque sem perdão não tem como ser totalmente um homem de bem, né? Tava citando lá, ele citou no capítulo. Eu não sei se você vai decidir ver pra gente o Corolário, que é um livro que vários espíritos de alta estirpe dão mensagens. E aí tem uma mensagem de Maria de Nazaré, que fala a respeito também do aperfeiçoamento do caráter. É um livro que fala a respeito. Se você já encontrou aí, pode ler pra gente, por favor. Pois é, então, fico muito feliz com esse tema, é interessante porque eu gosto muito desse tema de reforma íntima, porque eu vejo que ele às vezes é muito mais importante, ele é de fato a base, tanto que as pessoas que muitas vezes se interessam pelo espiritismo têm a ideia de querer saber dos fenômenos que ocorrem, a conversação com os espíritos, com essa parte, digamos, talvez seja mais uma curiosidade e não aquela busca de forma de uma reforma de fato, né? Uma reforma íntima, uma busca de si mesmo. Claro que é muito importante também a gente poder estar conhecendo como é o plano espiritual, estar habituado, saber que a conversação é algo natural, os espíritos estão aí, nós somos espíritos, é só um invólucro de carne que nos separa aí do plano espiritual. Então é algo muito natural para quem vai se habituando a ter a doutrina espírita e se aprofundar nesses conhecimentos tão magníficos. Mas a gente jamais pode deixar de lado essa parte prática de conhecer o que é e não colocar em prática em nós mesmos como uma reforma interna, percebendo quem nós somos. Eu acho muito legal essa parte de onde ele fala que no livro das cartas de Cristo, ele fala a respeito da autoindulgência, que é você se perdoar e sem olhar a si mesmo, digamos, você nunca olha os teus defeitos, esse comportamento de autoindulgência, você jamais verifica que você é a pessoa que tem mais contas a poder regularizar do que, como ele deu o exemplo ali do comerciante que vai ver seus lucros e seus dividendos.
E se a pessoa for parar bem para pensar, tem mais dividendos do que lucros. Poderia ter agido muito melhor durante o dia. Por isso é tão importante essa revista íntima de cada um quando for descansar. Fazer essa reflexão sobre como foi o dia, se há algum ato, se Deus tem alguma coisa ali dizer que tem que reformar dentro de si. E com certeza ele demonstra, porque é através do arrependimento que a gente vai magneticamente nos melhorando, através de nós nos arrependermos daquilo que nós somos em espírito e em coração. Porque nós olharemos de fato na ferida e começaremos a curá-la. Olhando quando a gente é egoísta, quando a gente fala mal dos outros, quando a gente acaba falando coisas que não deveria ter falado, quando mente, quando não é verdadeiro, quando não cumpre uma promessa. Você começa a revisar sobre o que fez e o que não, né? E começa a perceber, olha, eu não poderia ter feito isso. Amigo, oi? Só dá uma olhadinha que Claro. teu retorno não tá muito bom aqui, tá picotando Entendi. a mensagem. Beleza. Acho que tá bonzinho. Vamos ver. Alisson? Oi, Kelinha, tá me ouvindo bem? Alô? Alô? Agora voltou. É que deu uma sumidinha na tua conversa aí. Tava muito entendi. interessante, né? Mas aqui eu Deu acho, uma sumida que foi online mesmo. Deve ter dado um pipilinho online. Mas tá me ouvindo bem agora, Kelinha? Eu tô te ouvindo alto e claro, graças Beleza. a Deus. Deu uma pequena falha, mas Tá bom. né, a vida é assim. Acontece algumas coisas e eu achei interessante você comentar Isso. a respeito disso mesmo. O Espiritismo chama muita atenção pelos fenômenos, né? Pelo mundo espiritual. Mas a gente precisa prestar atenção na parte moral, porque ela vai nos fazer viver bem no mundo espiritual. Né? E aí a gente não vai caminhar por aquelas estradinhas mais escuras, as esferas mais pesadas, porque elas existem e estão lá. E quem tá pesadinho vai, né? É a lei natural. O que é pesado desce, o que é mais leve sobe. Então, essas leis morais, elas nos deixam mais leves, né? Desde que deixam de ser simplesmente princípios e se tornem via prática, né? No nosso caminho aí. E outra coisa também, até o próprio Santo Agostinho ele falou, nós chamamos a atenção pelos fenômenos para provar que existimos. Isso. Mas essa chamada de atenção nossa é justo para que vocês se melhorem na parte do caráter, para que vocês queiram saber das leis morais. Então não adianta nada os fenômenos ali, se eles não conduzem a pessoa para um caminho melhor. É verdade. Né? A curiosidade em si, ela conduz a algumas coisas, mas o interesse profundo em se melhorar, né, ele te traz mais conhecimento, principalmente pela questão das revelações. E revelação que eu estou falando não é só revelação espiritual, não. Estou falando de revelação científica e filosófica. A consciência, para receber novas revelações para entregar para a humanidade, precisa estar limpa. Existem pessoas, cientistas, que se valem do conhecimento científico para fazer o mal, do conhecimento filosófico, né, os filósofos para enganar, e do conhecimento religioso para enganar. Só que podem reparar com atenção. O conhecimento usado para o mal, ele é sempre copiado. A pessoa, quando ela recebe uma revelação, Albert Einstein, uma revelação científica, né? O Carl Jung, uma revelação mais psicológica, né? Ou Santo Agostinho, ou Maria de Nazaré, revelações mais espirituais, né? Como os magos do Egito. Essas pessoas, elas tinham um nível básico de caráter, né? Até podiam ser um pouquinho excêntricos, assim que nem o Tesla, né? Ele era um pouquinho excêntrico e tal. Eles até tinham suas manias, suas esquisitices. Mas o nível de caráter já era bom, né? Santos Dumont, né? Eles já tinham um nível de caráter que permitia com que Deus desse a liberdade das revelações para a humanidade. É preciso ter um tanto de caráter. Se não tivesse esses homens com caráter, não chegaríamos onde chegamos. Depois, pessoas sem caráter usam essas revelações para o mal, mas só que elas não chegam até eles. Porque eles não despendem tempo, eles são egoístas, eles querem só os prazeres, então naturalmente eles não acessam essas informações. Então, para que eu deixe um legado no mundo,
Eu preciso, no mínimo, ter o básico do caráter. Ser uma pessoa de bem, num nível muito básico, para pelo menos receber essas informações. O nosso amigo Carl Jung, o nosso amigo Albert Einstein, o Tesla, o Isaac Newton, eles não eram ateus, eles não eram maus. Pesquisem a biografia desses homens. O próprio Charles Darwin não era ateu. Né? Quem lê o livro dele direitinho, né, entende a teoria das evoluções direito, não vai dizer o homem veio do macaco e Deus não existe. Não foi o que ele escreveu lá. Né? Então precisamos conhecer melhor o nosso amigo Darwin. Né? Para que nós possamos entender que eles tinham o básico de tudo que foi citado aqui. Perseverança, honestidade, amor. Né? Então isso é preciso, porque senão a humanidade não cresce. Quanto menos pessoas de caráter, mais a humanidade estaciona. Então o caráter é progresso. Porque com caráter se tem a liberdade. Porque dá um respeito ao outro, tem liberdade. E com a liberdade tem mudança. Porque não é possível sem liberdade o progresso. Não é possível. E aproveitando, eu estou evitando canalizações, porque eu sou muito fraquinha. A maioria das pessoas, quem me vê pelo canal não me conhece, mas eu sou bem magrinha. Mas eu tenho outras duas capacidades. De ouvir os espíritos muito bem. Então eu ouço como se eu estivesse usando fones de ouvido. Né, a voz fica bem dentro do meu ouvido. E eu consigo ver na minha frente, assim. Às vezes eles ficam claros, às vezes como meio miragem, dá pra ver através, mas eu consigo ver bem. E tem um amigo meu aqui, que ele é o Detro, né? É Detrovich Ludivinsky o nome dele, mas a gente chama ele carinhosamente de Detro, foi assim que ele se apresentou. Certo. Ele fez parte de uma das minhas vidas passadas, né? E hoje ele me guia como gratidão pelo bem que eu fiz à família dele, né? Então e ele sempre nos dá mensagens e a gente coloca no canal. E como que a gente faz essas mensagens? Eles vêm, conversam, eu escuto o que eles estão falando e dito para o Alisson. E ele digita rápido, escreve no computador, depois ele faz toda a edição, todo um trabalho. Mas ele escutando aqui a gente falar, ele diz assim, deixa eu dar uma permissãozinha para falar, né, um pouquinho. Com certeza. E, logicamente, que para mim não me alterar, o celular não cair, eu não me modificar, eu vou evitar nesses momentos, né, incorporação e canalização. Mas eu vou escutando o que ele vai dizendo e vou traduzindo, por isso que vai ficar um pouquinho pausado para vocês terem mais ou menos uma ideia de como eu e o Alisson trabalhamos. Né, porque é assim que funciona. Eu vou editando como se estivesse traduzindo mesmo alguém de outro idioma e ele vai escrevendo. Só hoje ele não vai precisar escrever, né? Porque já está aqui na nossa, né? É verdade. Meus amigos, uma dica que eu dou a todos vocês é que falem sempre a verdade. Sempre mesmo. Independente de qualquer mentira que vocês dizem ser a mentira branca, uma mentira inofensiva. Ela suja o chakra cardíaco, trazendo para perto de vocês pessoas indolentes ou mentirosas. Aperfeiçoem o caráter evitando o máximo de decepções. Então, façam compromissos com pessoas comprometidas. Confiem em pessoas honestas. Entendam que é o trabalho verdadeiro, feito com dedicação e amor, que conduz à humildade. E, acima de tudo, não façam negócios, nenhum tratado com pessoas desonestas. Porque isso tira de vocês a fé na humanidade. E a culpa não é dos seres humanos. Todos demonstram sinais de infidelidade, de inveja, de maldade. Mas esses sinais são ignorados até que vocês se decepcionam. Qual a pessoa que a princípio te elogia,
está com você e de repente se mostra chateada com algum progresso seu. Mas você ignora esses pequenos sinais até que se frustra e pensa que o ser humano está se perdendo cada vez mais. Sendo que, examinando a história da humanidade, a antropologia, examinando a filosofia, se vê o crescimento da mente humana, o seu crescimento, que esteve presente nessas histórias por muitas e muitas encarnações. Aperfeiçoe o seu caráter, observando o seu irmão, não para condená-lo, mas para enxergar nele os sinais de imperfeição e não cair nas armadilhas, para que você não venha odiá-lo no futuro e para que continue acreditando em você e na humanidade. É isso aí. Show, Kelinha, que lindo mesmo. Tô quentinha aqui, tô quentinha. Que lindo mesmo, Kelinha, foi bem bacana mesmo e achei muito interessante porque a gente vai falar exatamente desse tema na passagem da Maria de Nazaré aqui no Corolário, falando a respeito da verdade, Kelinha, porque ela traz aqui, e esse é um capítulo, deixa eu ver até qual que é o capítulo do livro, esse livro tá gratuito na internet, é só entrar novaordemdejesus.com.br, Corolário. Essa obra foi ditada, essa aqui, Kelinha, foi ditada inteira pela Mãe Maria, só que esse que você conversou é o Vida Nova, que tem um capítulo que daí ela vem e escreve um capítulo no Vida Nova, que são vários que escreveram, Copérnico e vários espíritos mesmo que foram muito conhecidos na Terra. Então também é um baita livro, todos do médium Diamantino Coelho Fernandes, e esse aqui é lindíssimo, é muito tocante do coração mesmo, que é o livro Corolário da nossa Mãe Maria de Nazaré. E aí tem nesse capítulo aqui, que é o capítulo 7 desse livro, ele traz a respeito daqui, ó, perguntar-me-eis provavelmente, e quais são essas boas qualidades que todos devemos cultivar? A resposta é simples: filhas e filhos meus, que muito quero e estimo. As qualidades principais que um ser humano deve cultivar empenhadamente na terra podem contar-se pelos dedos, que são, em primeiro lugar, a honestidade em todos os seus atos particulares ou públicos. O culto da honestidade cria no indivíduo uma pequena auréola que o identifica desde logo perante as entidades imateriais que o visitam. E são várias, muitas mesmo durante a sua vivência terrena. A honestidade imposta aos menores atos individuais torna-se em breve uma espécie de automatismo que nenhum esforço requer para predominar em tudo quanto o indivíduo pratique. Essa criatura passa então à categoria das almas honestas por índole e em todos os seus atos e pensamentos. Este fato constitui-se com o tempo numa verdadeira fonte de luzes para esta categoria de almas. Então a primeira é ser honesto em qualquer ato, seja público ou privativo, seja até no próprio pensamento, sempre honesto. Aí ela continua: a segunda qualidade a ser cultivada com empenho pelas almas encarnadas deve ser a bondade para com todas as demais. Plantar e fazer crescer a bondade no coração é construir cada um em seu coração um elo a mais da imensa cadeia universal da bondade, e a ela se ligar para todo o sempre. A bondade cultivada pelas almas encarnadas acarretar-lhes-á pelos anos, séculos e milênios em fora alegrias tão grandes e tão gratas, além de toda a vossa imaginação atual. Pela bondade ligareis o vosso viver de hoje a esse mesmo sentimento manifestado por todas as almas grandes do universo, e delas recebereis a parcela de que possais necessitar em todas as circunstâncias da vossa existência, neste e em outros planos em que fordes chamados a viver. Cultivai, por conseguinte, a bondade em vossos corações. Reparte-a com os vossos semelhantes sempre que se faça oportunidade, porque assim a ampliareis e vos engrandecereis também. A bondade reunida à honestidade constituem, por assim dizer,
a chave mágica que vos abrirá todas as portas e todos os corações dos mundos superiores. Estas duas qualidades insuperáveis aparecem na auréola de todas as almas que as souberem cultivar, como poderosos focos de luz que jamais se apagarão. Cultivai, pois, minhas filhas e filhos queridos, estas duas boas qualidades, sobre as quais havemos de voltar a falar algum dia quando estivermos reunidos no plano em que agora vivo e desejo receber-vos em vosso regresso da terra. Aí ela passa mais uma que eu gostaria de ler. As demais boas qualidades podem ser consideradas acessórias, mas nem por isso destituídas de grande valor. Há, entretanto, uma, pelo menos, que deve ser considerada essencial à vida infinita de cada um. E aí vem o que eu já pensei no que o irmão Détrio acabou de falar. É a verdade. O culto da verdade pelas almas encarnadas deve representar para elas uma espécie de religião. Efetivamente, uma das principais colunas a sustentarem o edifício de uma vida na Terra tem de ser, sem dúvida, a verdade. Dizer a verdade, viver a verdade, proceder em todos os atos em função da verdade, é algo capaz de dignificar uma vida em toda a sua existência. A verdade, assim como a honestidade e a bondade, são hábitos e procedimentos que se incrustam no diadema espiritual das almas, quer enquanto encarnadas na Terra, quer após o seu regresso e permanência no plano espiritual. Ao nos aproximarmos em nossa vivência no alto, de almas ostentando no seu diadema estas três características representadas em luzes, honestidade, bondade e verdade, nós a reverenciamos de todo o coração, pelo muito que souberam conquistar através dos seus mergulhos na carne. Essas almas assim dignificadas passaram a constituir o ornamento da categoria de espíritos superiores e unicamente voltarão à Terra para desempenhar missão relevante ao Senhor. Então, aí só mais um trechinho para a verdade. Vai que eu estou aproveitando. O culto da verdade pelas almas que a eles se entregarem torna-se praticamente automático. A alma cultora da verdade não necessita de produzir nenhum esforço nesse sentido. A verdade torna-se um hábito na vida de cada uma e de tal modo radicado que a criatura, ao ter de se manifestar em qualquer circunstância, só o fará para dizer, cultuando a verdade, ou nada dirá. Se a verdade não puder ser dita por motivos possivelmente poderosos, ou porque possa ferir fundo a terceiros, então que não seja dita, se assim for possível vencer a circunstância. Fazei então das boas qualidades o símbolo das vossas vidas na terra, minhas filhas e filhos queridos, afastando dessa maneira do vosso caminho possíveis obstáculos capazes de produzir sofrimento. Se estais na terra para aprimorar qualidades iniciadas há séculos ou milênios de milênios, desde que recebestes um dia aquele sopro divino, nada melhor fareis do que firmar-vos nos sólidos princípios que aqui vim apontar-vos, iluminando-os diariamente com as luzes da vossa oração sinceramente dirigida a nosso divino Salvador, para assim vos preparardes para mais altos voos e vivências em planos dos quais nem sequer já ouvistes falar. Então, aqui encerra essa parte da honestidade, bondade e verdade, que ele aqui, eu achei esse princípio, a gente fez um evangelho com a mãe desse capítulo, e aí quando você falou para nós sobre o caráter, não pude deixar de vir trazer essa parte, e quando eu li essa parte da verdade, eu recordo-me que muitas vezes no trabalho, eu tinha algumas pessoas que eu trabalhei, e quando uma pessoa falava uma coisa que não coincidia com a verdade, por exemplo, dando uma desculpa, não tô aqui, né, diz que eu não tô, coisa nesse sentido, sabe? Jamais eu coincidi e muitas vezes fiz até a própria pessoa que estava pedindo, ou então ter feito uma mentira para poder falar alguma coisa, e eu, digamos, falar, não foi essa situação, foi essa aqui, e a pessoa que falou a desculpa se sentir muito mal pelo fato de eu ter falado, só que aquilo ressoou para a pessoa que estava ouvindo, não ficou bravo com aquele irmão que falou algo que não coincidia com a realidade.
mas ficou muito feliz por eu poder abrir e sentiu muito mais confiança no trabalho, muito mais confiança em mim por eu abrir, por mais que seja uma notícia dolorosa. Olha, é difícil de eu falar, olha, eu falei que iria fazer isso aqui, acabei não fazendo, não foi possível. Então, eu sempre vi que esse caminho é sempre o melhor caminho. Você abrir o jogo e falar, mesmo que não coincidiu com o que aconteceu, qual era o interesse, mas sempre ter coragem de abrir a verdade, chegar, olha, tá aqui, essa é a situação, sem passar panos, né? Com mentira, com situação que vai enganar, isso jamais, porque isso só leva a maior decepção à pessoa e consigo mesmo, com certeza, né? Então, essa parte da verdade, Keninha, eu sempre tomo muito cuidado e sempre reflito muito sobre o que eu prometo às pessoas, sobre o que eu vou falar, o que eu vou fazer, porque se torna um compromisso com a minha própria consciência, porque daí eu estou colocando que eu irei fazer aquilo, né? Então, que as pessoas tenham essa parte da verdade realmente, essa casa muito com o nosso tema de caráter, para que a gente sempre seja verdadeiro. E outra situação que eu achei muito interessante, quando a gente não puder falar a verdade, que muitas vezes isso acontece, geralmente comigo ocorre, quando eu vou conversar com uma pessoa que tem outros tipos de credo, que, digamos, se eu vou falar de reencarnação para a pessoa e ela é muito dogmática na situação de que isso não existe, né? Eu jamais vou querer entrar num embate, numa discussão, querendo dizer que a minha verdade se sobrepõe sobre o que as pessoas estão querendo dizer. Eu prefiro fazer o que a nossa mãezinha falou para nós. É melhor silencie, porque a verdade pode ser como um chicote, né, Keninha? Você pode querer dizer a verdade, mas isso, em vez de ser uma verdade que vai trazer suavidade e paz de espírito, vai ser uma verdade que vai afrontar a pessoa, vai ser uma afronta, você violando o que ela tem de mais íntimo quanto a ela. Então, nesses casos eu prefiro não me calar e não dizer nada, então eu prefiro o silêncio, a paz de silêncio, desejar o bem, né? E para que não haja nenhum conflito também. Achei muito interessante, Keninha. O que você achou do capítulo da Maria de Nazaré? Esse a gente não tinha conversado antes ainda. Lido junto ainda. A gente não tinha lido junto esse nos bastidores, digamos assim, né? Conselho da Mamãe Maria, né? Ela eu não tive oportunidade de canalizar, não. Sananda eu já, né, tive a oportunidade de muitas mensagens dele, né, quem sabe um dia, né, mas que bom que esse irmão aí, esse médium conseguiu, né, a mensagem da Mãe Maria. E me chamou a atenção muitas coisas nesse capítulo, e uma delas é a questão de que os nossos sentimentos ficam expostos na nossa auréola, em volta da cabeça, no corpo mental, né, para quem não sabe onde fica ali o corpo mental, e na nossa aura também. Então, quando nós caminhamos pela rua, quando nós estamos no nosso quarto, existe uma população de seres espirituais e eles enxergam os nossos sentimentos, né? Nós emitimos cores, né? Eu tenho essa possibilidade também. Existem dias, existem momentos que eu posso ver as auras das pessoas e os chakras. Então, às vezes eu sei onde está doente, que cor que está emitindo. Tem cores que eu não conheço. Existem muitas paletas de cores, mas existem cores que eu já conheço. E aí eu sei se a pessoa está com inveja, se a pessoa está com dor, se a pessoa está magoada, se a pessoa está feliz, se a pessoa está apaixonada. Então, se eu, que estou aqui encarnada, que vejo isso só de vez em quando, já sei muita coisa, imagine os nossos irmãos, né, que estando no bem ou não, mas eles vivem num mundo espiritual, onde eles têm mais sentidos, e é onde observam essas coisas em nós. Então nós andamos com uma plaquinha indicando os nossos sentimentos. Então, se eu quero me proteger de um obsessor, se eu quero me proteger de um encosto, ou seja, o que for, mais importante do que um banho de ervas, que também ajuda, mais importante do que um salmo aberto, é o meu bom pensamento, a minha boa palavra e a minha boa ação. Perfeito, né? Porque o bem nos protege do mal. Então achei muito bacana esse comentário da nossa mãezinha, falando, né, a respeito de que os nossos sentimentos ficam ali expostos. Então, se ela falou que os bons ficam, os negativos também. Né? Com certeza. Isso é meio óbvio, se um aparece, o outro também aparece. Com certeza. E
Essa história da verdade me fez lembrar uma história que eu li num livro da Segunda Guerra Mundial. E tinha uma mulher muito cristã e ela tinha como princípio não mentir. E aí ela escondeu uma família de judeus. Ela pegou no porão lá, colocou um tapetinho, uma mesinha em cima. Ela abriu o porão, colocou eles lá dentro, colocou um tapete em cima da tampa e colocou uma mesa ali em cima. E aí os soldados alemães entraram e onde é que tem judeu? Onde é que tem judeu? Ela falou, bom, mentiu, eu não posso. Ela falou, estão ali embaixo do tapete. Ele achou que era gozação, deu 3 tapas nela e foi embora. Ela conseguiu salvar ele sem mentira. Então, né, é possível. Legal, é possível, né, falar a verdade. E eu achei muito interessante essa história, né, e reagir que nem você, eu ri bastante, porque eles acharam que ela tava debochando, certo. ela tava falando a verdade, estão ali, no tapete, né. E aí salvou eles com a verdade. Né, se ela dissesse, não tem ninguém aqui, eles iam revistar até encontrar. Não é? Então, a verdade, ela nos salva de muita coisa, inclusive de doenças. Né? Que se o nosso irmão Détero falou, olha, você não pode mentir nem por brincadeira, porque se você faz uma brincadeirinha, você vai sujar ali o teu cardíaco, imagina, daí vai ficando doente, a pessoa suja o cardíaco ali, oblitera sentimentos, né? Porque como consequência você vai sentir menos coisas, que é o chakra do sentimento. Você vai atrair pessoas aí que não são muito legais, ou são pessoas sem propósitos ou mentirosas. Né? E é uma coisa que a gente não acha que vai acontecer alguma coisa. Eu mesma não sabia. Eu achava que não, se eu puder fazer uma piadinha branca, uma coisinha, eu não, né? Fala que eu não tô, né? Não tinha tentado a isso. Né? E ele só me olhando de canto. Então, então isso acontece mesmo, né? Eu gostaria, porque a gente estava falando de caráter e de verdade, de amor e de bondade, de trabalho, mas eu gostaria que você lesse o capítulo que o Sananda nos revelou. Sobre o perdão. Porque não tem como ser uma pessoa de bom caráter odiando. Não tem como. Perdão é indispensável. Isso mesmo. Vou ler agora que estamos querendo. E eu, de fato mesmo, vejo como é bom praticar o perdão, ser aquela pessoa que não guarda mágoa, não guarda rancor. Perdoar fácil. Pode até ficar um pouquinho naquele momento que você recebe alguma situação, naquele momento você, né, é difícil já de instantâneo, mas você já se propor a não deixar aquilo tomar conta, né? Para que sempre seja aquela pessoa perdoadora e seguindo a vida sempre sem... eu sempre vejo como mochilas, bagagem de pedras, que se você não perdoa, você vai cada vez acumulando mais pedras nas costas, porque você não quer liberar o perdão. Então quem acaba carregando a carga é quem não perdoa. Então sempre ser perdoador, as pessoas estão evoluindo. A gente não sabe o que está passando na vida de uma pessoa que está agredindo outra, está caluniando, está xingando, está fazendo mal. O que tipo de situação? Porque certamente é uma pessoa que não está bem, está doente do espírito, doente do seu corpo mental, está ali passando talvez por uma dificuldade financeira, alguma coisa dentro do lar, com a sua esposa, com seus filhos. Nunca se sabe qual é o motivo, mas uma das coisas muito interessantes é que quem compreende sempre perdoa. Quem compreende, quem busca compreender sempre é aquele que perdoa. E se compreende, não tem nada a perdoar. Então, por que perdoar? Muitos julgam o evangelho uma fraca pregação ou estilo de vida. Mas ser pacífico e perdoador nada tem a ver com fraqueza. Perdoar está longe de aceitar insultos e maus tratos de forma resignada. O perdão é liberar-se da influência que os equívocos dos outros exercem sobre você. O corpo humano, a mente humana e o espírito humano vieram da luz, e a luz nada odeia. Por isso mesmo, nada que provém da luz foi projetado para odiar. O corpo humano adoece com o rancor. A mente humana desequilibra-se com a culpa e com o ressentimento. E o espírito humano esconde sua luz quando o orgulho o impede de perdoar. A consciência, então, não pode expandir-se a passos largos, enquanto os filhos da terra escolherem o caminho da vingança e do não perdão. Existe um trecho da grande oração cristã que foi traduzido assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ora, Deus, a fonte eterna, nada tem que perdoar, pois de nada se ressente, e disso sei bem. Mas o engano nesta frase provém da tradução.
pois em aramaico é citada da seguinte maneira: libera-me dos meus enganos, assim como eu me libero dos enganos dos meus irmãos. Perdoar o inimigo ou qualquer outro que o tenha ofendido não é dar razão para o ofensor, mas é livrar-se da influência da ofensa que este tenha cometido. Aquele que se ressente, ou pior ainda, que decide vingar-se, está preso nos enganos de outrem e deseja prender-se ainda mais, opondo-se à lei de progresso. Existe ainda outra lei, a de causa e efeito. Como poderão colher bons efeitos semeando causas más? Por isso, querido, ainda que a causa pela qual você se ressente seja justa e que a razão seja sua, decida libertar-se. Decida libertar-se. Decida pela saúde do seu corpo físico, dos seus corpos sutis e do ambiente em que você está. Decida abandonar a escuridão e revelar a sua luz. Muito lindo, né, Kelinha? Muito lindo. E aí vem casando com tudo que já foi dito, porque esse trecho da Maria de Nazaré eu também não tinha conhecido, né? Então, quando nós temos virtudes, a verdade, o perdão, a bondade, nós brilhamos. E o Sananda também fala isso, brilhem, né? Se vocês têm maus sentimentos, vocês apagam essa luz. E vocês perturbam o equilíbrio da mente, e vocês perturbam o equilíbrio do corpo. Então, mantenha um ambiente onde vocês moram saudável. Não deixe ele pesado. Perdoa. Não fiquem doentes. Não fiquem perturbados, loucos, né? Cheios de distúrbio mental. Perdoem. Porque assim, se vocês não perdoarem, é isso que vai acontecer. Né? Então, quando Jesus fala pra gente perdoar, quando o nosso Sananda fala pra gente perdoar, ele não tá dizendo, olha, seja otário. Deixa o outro pisar em você. Não, ele tá dizendo, seja saudável. Isso. Tenha um ambiente saudável para sua família morar. Tenha uma mente saudável para você não ser oprimido pelos poderosos e você tomar suas próprias decisões. Então, o perdão verdadeiro, que nem ele falou, ele está longe de se aceitar maltrato. Isso. Então, se uma mulher apanha do marido, ela tem as leis para defender. Exatamente, Kelinha. O que acontece? Tem uma mulher que ela apanha. Se ela continuar aceitando isso, ela pode ser morta. Com certeza. Ela precisa se proteger. Outras situações também de pessoas que, né, maltratam os vulneráveis, os velhinhos, os idosos, isso não pode ser aceito. Maus tratos aos animais, né, a gente precisa combater a violência, com certeza, mas sem odiar o ser humano. Exato. O ser humano precisa ser amado, né? Essas pessoas, elas são doentes, só que a doença delas não pode prejudicar o progresso de outra pessoa. Perfeito. Outra pessoa não pode simplesmente deixar uma encarnação por conta de um marido que bate. Tudo bem, ele está doente da cabeça? Ele está doente da cabeça. Mas se ela falecer, quem vai cuidar dos filhinhos? Né? É uma encarnação perdida. Então, não é para odiar, mas nós precisamos nos amar. Nós precisamos estar do lado de pessoas que nos fazem bem e não odiar a pessoa que nos faz mal, mas precisamos nos autoproteger, precisamos nos afastar. Né? Isso aí, a não ser que a pessoa decida mudar, mas precisa fazer uma terapia. Né? Ou você faz uma terapia, ou você muda radicalmente, ou eu preciso viver em outro lugar. Né? E muitas vezes a questão é tão grave que é preciso envolver justiça, é preciso envolver certas proteções, né, para as pessoas mais frágeis. Né? O erro de um não pode impedir o progresso do outro. Isso não é odiar, isso não é fazer o mal. Nós precisamos defender o fraco, né, né, o forte. Então isso o homem de bem também fala. Defenda o fraco. Claro, com as armas do amor, da justiça, da autoridade. Mas a violência não pode ser acariciada, o maus tratos não pode ser acariciado. Eu não posso chegar e de repente destratar o Alisson e ele fica quieto. Ele tem todo o direito de dizer, olha, irmã Kelly, eu não gosto que você use essa palavra comigo. Eu não quero que você me trate assim, eu não aceito. Exato, muito importante ter essa... Então isso é uma coisa que precisa ter essa visão de autorrespeito e de respeito pelo outro. Isso precisa ser muito bem colocado. Perdão não é um sinal de submissão, porque tem pessoas que confundem a passagem que Jesus falou sobre virar a outra face. Então eu vou esclarecer o contexto deste virar a outra face para as pessoas entenderem que é mais uma afronta do que um sinal de submissão, porque no passado era costume dos pais esbofetearem o rosto dos filhos. Então um filho podia ter 30 anos, se ele respondesse o pai e a mãe, ele apanhava na cara.
Tá? Era um contexto. Filho, para eles, não tinha essa de 18 anos. Filho é filho a vida inteira. Então, se o meu filho vir na minha casa com 40 anos e mandar eu calar a boca, eu vou bater na cara dele. Só que tinha uma regra, porque os escravos também apanhavam quando faziam uma coisinha errada. Eles também apanhavam no rosto. E uma pessoa de longe, como é que ela ia distinguir se eu estava batendo no meu filho ou na minha serva? Simples. Quando era um servo meu, eu batia na face esquerda. E quando era um filho, era na face direita. Certo. Então, quando Jesus diz assim, quando alguém te bater na face esquerda, oferece a direita, ele estava dizendo assim, quando a pessoa te tratar que nem um lixo e te bater como um escravo, mostra que você é alguém da família. Vira a face direita. Porque é óbvio que dela não ia bater. Certo. Os cristãos apanhavam na face esquerda e eles mostravam a direita. Entendi. Aí os torturadores diziam, ele não é meu filho, não é minha filha, Certo. eu não vou bater nele, não é meu irmão. Então assim, não bata em mim que eu sou da sua família. Na verdade era essa a mensagem. Jesus nunca apoiou os maus tratos. Ele disse assim, ó, se alguém te bater como um escravo, diga, não me bata porque eu sou da sua família. Você pode até me bater, mas vai ser como alguém da sua família. Certo. Não era um sinal de apoio à violência, nunca foi. Perfeito. Tá? Então que isso fique muito bem claro. É a mensagem que eu tenho a dizer. Perfeito. E você tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que não, Kelly, porque já deu 1 horinha, já está finalizando o nosso diálogo. Agradecendo muito ao pessoal que vai assistir, que podem se aprofundar muito. Esse é um tema muito maravilhoso de conhecimento de si mesmo, sobre o nosso caráter, sobre o que nós somos, sobre o que nós pretendemos ser. E isso com certeza vai ser o resumo, é o que disse o Santo Agostinho, para que a gente saiba exatamente para onde é que a gente vai, que não seja incerto o nosso futuro, mas seja uma coisa certa, porque nós estamos bem conosco mesmo e felizes com o tipo de seres humanos que nós estamos nos tornando. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um que ficou aí, escutou, teve acesso ao que nós falamos, que se aprofundem nesses textos, nesses livros. Todos eles são gratuitos na internet, todos que lemos aqui pode ser encontrado ali, e é tão bom de se aprofundar e saber o que estamos fazendo aqui na Terra, é adquirindo luzes para o nosso espírito, é fazendo com que o nosso espírito se utilize, se torne mais puro, mais honrado, mais bondoso, mais verdadeiro, mais honesto, mais justo, e nos tornando cada vez maiores espiritualmente, com mais luzes. Esse é o objetivo da vida na nossa terra maravilhosa, que cada um encarna aqui por muitas vezes, adquirindo cada vez mais conhecimentos e experiências através das suas encarnações, e que cada um saiba que é um espírito e que caminha por muitas existências buscando novos aprendizados e se tornando cada vez um espírito mais depurado. Que Deus ilumine a cada um deste universo, cada consciência possa crescer e adquirir o conhecimento a respeito de si mesmo e a respeito da fonte eterna que habita dentro de si. Muito obrigado, Kelinha, foi muito bacana, e até a próxima, meus irmãos, fiquem na paz. Até a próxima, tchau!